Boa tarde, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero louvar a Deus, por mais uma oportunidade. Ontem eu não deixei a palavra, acho que tem uns 2 dias que eu não deixo. Mas eu quero louvar a Deus. Eu estava aqui hoje, o Senhor falava comigo assim, para me deixar uma palavra no livro de Esdras, capítulo 1. E a gente está fazendo um estudo também do livro de Esther. E eu vou fazer um estudo para o YouTube, aqui para o canal do YouTube, no livro de Esdras, Vou aproveitar o horário de almoço para deixar essa palavra aqui, Para que nós venhamos refletir. Interessante que quando eu vi aqui o contexto da palavra, eu achei muito forte. Que aqui vai falar sobre o cumprimento da palavra de Deus, Da profecia que Deus deu para Jeremias, Para Ciro, quando ele ainda nem era rei. E o Senhor mandou Jeremias falar com ele, E aqui diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui, são 11 versículos. Diz assim: Ciro convoca os judeus para reconstruir o templo. Aleluia. E aqui no versículo 1 vai dizer assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Pregão quer dizer pregando, falando, Então aqui Deus coloca um espírito em Ciro. Gente, olha o que é que Deus faz quando Deus quer mudar uma situação, uma história. Ele faz com que o espírito dele toque naquela pessoa e muda a situação. Não importa se você hoje é conhecedor da palavra, não importa a situação que você vive, se você vive nas ruas, se você é uma prostituta, se você é um homossexual, se você é um bandido, vamos dizer assim. O que você for hoje, Deus tem todo o poder nas mãos para transformar, para mudar. Esse homem chamado Ciro, ele não era conhecedor da palavra. Ele até ouvia falar em Deus, mas Deus colocou no coração dele um espírito bom, obediente, para fazer a vontade de Deus. E para que se cumprisse a promessa, a profecia feita pela boca do profeta dele, Jeremias, Então aqui Ciro dá uma ordem que seja pregado em toda a província, todo o reino dele, a palavra, E vamos ver aqui no versículo 2 que diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Olha que coisa linda. Então ele diz, ele honra o nome do Senhor, Ele honra a Deus, falando que o Senhor Deus, dos céus, porque ele conhecia outros deuses, mas ele passou a conhecer o verdadeiro Deus. E Deus deu uma ordem. Que lindo, E ele fez o quê? Obedeceu. Como tem sido difícil a obediência do povo, obedecer a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor. Mas é que esse homem obedece, E ele diz, Deus me deu todos os reinos da terra. Deus colocou na mão dele nessa autoridade. E ele cumpriu com o propósito de Deus. Amém? E aqui ele continua dizendo, quem há entre vós de todos os seus povos, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então esse homem aqui, ele começa a falar com todo o povo. Não importa se esse povo aqui era descrente ou não, mas ele dá uma ordem. Nessa época, quando o rei dava uma ordem, a ordem tinha que ser obedecida, Então ele dá uma ordem, que obedeça, e tudo que ele fala, ele coloca o nome de Deus, para que saiba que era Deus. Ele ainda explica que é o Deus de onde? O Deus de Israel. Então foi dada uma ordem através desse rei, e houve obediência, que todos fossem a Jerusalém para que edificasse uma casa de adoração para o Senhor. Ou seja, hoje aqui para nós,
é chamada igreja, mas nessa época é chamada casa de adoração, que também é uma igreja, né? Aleluia. E o povo ali foram, né, obedecer ao rei. E aqui eu vou ler e depois eu vou explicar. Aqui no versículo 4 ele continua falando: e todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que anda peregrinando, os homens do seu lugar o ajudará com prata, com ouro, com bens e com gado, além das dádivas voluntárias para a casa do Senhor que está em Jerusalém. Ele também dá uma ordem que até aqueles que andam peregrinando, que não têm condições, ou seja, pessoas que não têm condições financeiras, os que têm, daria para esses, para que eles também fossem lá edificar a casa do Senhor. Isso é uma coisa muito linda, né? Então se levantaram os chefes dos países de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam no redor lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens, com gado e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Então aqui ele não só, né, aqueles que não tinham bens para ofertar, para que a casa do Senhor fosse levantada, ofertaram o quê? Ajuda voluntariamente. E até as coisas de Deus que estavam na casa, no palácio de Nabucodonosor, ele tirou de lá e trouxe de volta para a casa do Senhor. E aqui eu vejo Deus trabalhando na vida desse povo de uma forma extraordinária e levantando um povo, né, para ajudar, para a casa do Senhor ser edificada. Amados, se nós que servimos a Deus, que conhecemos ao nosso Deus, nos colocássemos na posição e fizéssemos isso, as igrejas pequenas não passaria tanta escassez, porque nós teríamos que nos unir para edificar a casa do Senhor e nos unir também para ajudar pessoas que necessitam. Que eu vejo que Deus trabalha na vida desse povo de uma forma extraordinária, e Deus não usou um sacerdote da casa dele, não. Deus usou um homem que não conhecia ele de ouvir falar. E muitas vezes nós estamos em lugares que as pessoas conhecem Deus, servem a Deus, mas têm praticado coisas que não têm agradado ao Senhor, né? E aqui no versículo 8 diz assim: Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitadrete, o tesoureiro, que os entregou, contado a saber, Sebazar, príncipe de Judá, e este é o número deles, tirando 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, mais outras 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos este levou Sebazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém.
Então aqui eles vão contando e falando o que era que tinha de Deus nos utensílios da casa do Senhor que estava na Babilônia. Mas ele, Ciro, tirou tudo o que era de Deus da Babilônia e trouxe de volta para Jerusalém. Então Deus, Ele tem todo o poder de mudar a situação. E não importa como está a sua situação no dia de hoje, não importa o que você tem passado, como você tem sido afrontado, o que importa é que Deus está conosco, que Deus está na nossa vida e que Deus é o Deus poderoso que nos levanta, que nos fortalece e que muda a nossa situação e que muda a nossa história. Basta que eu e você venhamos obedecer. Olha o que a palavra do Senhor está falando aqui, que nesta manhã de hoje o Senhor venha nos levantar de uma forma extraordinária, venha nos transformar, não importa a afronta, porque até para você trazer a palavra do Senhor você é afrontado. Até para você se colocar na presença de Deus, muitas vezes você vai ser afrontado. Mas deixam se levantar, deixam afrontar da forma que eles quiserem. O importante é que eu e você estejamos na presença do Senhor e não tenha medo. Não tenha medo. Você não precisa afrontar ninguém, não. Você só precisa levar a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor e edificar a casa do Senhor. Amém? Que nessa tarde de hoje, nessa manhã que ainda não é tarde, né? Então, no sentido do que é tarde. Que nesta hora de hoje o Espírito Santo de Deus venha falar com você e você venha meditar nessa palavra. Medite mais profundo essa palavra, né? Esdras capítulo 1, do 1 ao 11, são capítulos que vai falar o teu coração, que vai mudar a tua situação, a forma de você pensar. E você vai crer cada dia mais que Deus é um Deus que responde, que restaura. E que se o profeta lhe falou, se você tem uma profecia na sua vida, se você tem uma promessa, creia, porque essa promessa vai se cumprir. Porque Deus vai honrar o servo dele. A promessa que Deus lhe fez, Ele vai fazer se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Quero mandar um abraço para o meu cunhado João, né, e para todos aqueles que têm me seguido. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Que o Espírito Santo de Deus seja conosco. E eu vou meditar quando eu chegar em casa no capítulo 2. Nós vamos fazer essa semana também aqui uma reflexão desse livro, né? E vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.